Em janeiro de 1800, um menino apareceu saindo da floresta de Saint-Sernin, na França. Estava sujo, coberto de cicatrizes, e andava quase como um animal. Tinha cerca de 11 anos. Não falava. Não demonstrava medo de nada, nem mesmo de armas apontadas para ele. Parecia mais fera do que humano, mas ele era humano. E esse foi o começo de um dos casos mais sombrios e intrigantes da história. O caso de Victor, o menino selvagem de Aveyron. Moradores diziam que ele havia sido visto antes, correndo entre as árvores, nu, como uma criatura da floresta. Tentaram capturá-lo várias vezes, mas ele sempre escapava, veloz, instintivo, selvagem. Até que um dia, exausto, ele se deixou levar. E assim começou a busca por respostas. Quem era ele? Como foi parar na floresta? E o que ele havia perdido ali dentro? Levaram o menino para a cidade. Era inverno. Ele tremia de frio, mas recusava roupas. Arrancava tudo com raiva, como se o tecido o ferisse. Não sabia usar talheres. Comia com as mãos. Não reconhecia espelhos. E não falava uma única palavra. As autoridades começaram a suspeitar. Talvez ele tivesse sido abandonado ainda bebê. Ou talvez tenha sido criado por animais, como um lobo ou ursos. Não seria a primeira vez. Histórias de crianças selvagens existem em vários cantos do mundo, mas nenhuma tão bem documentada quanto essa. A ciência se interessou. Filosofia, medicina, educação. Todos queriam saber. Será que ele podia ser recuperado? Será que era possível ensinar a humanidade a quem nunca a teve? Foi então que entrou em cena o Dr. Jean Itard, um jovem médico, idealista, obcecado por uma pergunta: o que nos torna humanos? Itard assumiu o cuidado do menino. Deu a ele um nome, Victor, e tentou por anos ensiná-lo a falar, a entender sentimentos, a se comportar. Mas Victor nunca aprendeu a falar. No máximo, reproduzia sons simples, e ainda preferia dormir no chão, comer com as mãos, olhar o céu por horas, como se ainda estivesse lá, na floresta. Mas o que mais assustava Itard era o vazio nos olhos de Victor. Ele não chorava, não sorria, não reagia à dor dos outros, não demonstrava afeto. Parecia incompleto. Itard começou a suspeitar que Victor não era apenas um menino perdido, mas um ser marcado por negligência extrema. Alguém que talvez nunca tivesse sido amado, nunca tivesse escutado uma voz suave ou recebido um carinho. Hoje, muitos estudiosos acreditam que Victor pode ter sido uma criança com autismo severo, abandonada por uma família que não sabia lidar. Outros ainda acreditam que ele realmente foi criado por animais ou viveu tanto tempo sozinho que perdeu qualquer traço da sociedade humana. A verdade nunca foi confirmada. Victor morreu aos 40 anos, silencioso, afastado e ainda sem palavras, mas sua história permanece. Um lembrete sombrio do quanto somos moldados pelo mundo ao nosso redor e do que acontece quando esse mundo nos abandona. Você ouviu mais uma Crônica do Corvo. Nos vemos na próxima escuridão.